Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos passando com muita alegria para transmitir mais uma reflexão da palavra de Deus. E nesta ocasião eu gostaria de falar sobre um assunto interessante. Eu gostaria de falar sobre o equilíbrio de vivermos aqui na terra sem esquecermos do reino de Deus. Olha só. Para isso eu gostaria de tomar como base o que Paulo escreveu, o texto que Paulo escreveu à igreja de Colossos, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, que diz assim: Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando nós falamos o equilíbrio de vivermos aqui na terra sem esquecermos o reino de Deus, quando a gente lê esse texto bíblico, a priori nós entendemos o texto escrito que Paulo está sugerindo que os irmãos ali parem de pensar em tudo que é humano, em toda a estrutura humana, em detrimento às coisas que são de cima. As coisas que são de cima subentendem o reino de Deus, o reino dos céus. No entanto, quando Paulo escreve essa palavra, o que está dito nessa palavra, no contexto daquela igreja, é que muitos irmãos, já naquele tempo, vivendo uma estrutura humana muito bem, vivendo uma estrutura humana sem dificuldade alguma, vivendo muito bem, humanamente falando, pessoas que passaram a adquirir coisas materiais, estruturas materiais, pessoas que passaram a ter uma vida melhor materialmente, simplesmente deixaram de buscar as coisas que são de cima, simplesmente passaram a não pensar mais, a não buscar mais as coisas que são do reino de Deus. Em detrimento às coisas que estão na terra, a vida deles estava muito bem, e eles simplesmente esqueceram de buscar o reino dos céus. E aí Paulo, ele chama a atenção desse grupo de irmãos justamente para essa importância, da importância de não deixar, de não abandonar a estrutura celestial. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, para a gente entender, não é que Paulo esteja sugerindo que se abandone família, se abandone trabalho, se abandone estruturas que foram montadas aqui na terra, humanamente falando. Não, de forma nenhuma. O que está sendo dito aqui nesse texto bíblico é que não podemos de forma nenhuma viver aqui na terra, por mais que estejamos vivendo aqui na terra positivamente, sendo próspero aqui na terra positivamente, constituímos família, enfim, estamos prosperando materialmente, mas não podemos esquecer do reino dos céus. Por quê? Porque a estrutura que nós viemos a montar aqui na terra é uma estrutura efêmera, é uma estrutura passageira. A estrutura que Deus montou para nós, que Deus criou para nós no céu, é uma estrutura que não tem fim. É por isso que Paulo diz que aquilo que os olhos não viram, que não desceu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para nós. Então, é preciso ter um equilíbrio. É preciso ter um equilíbrio entre viver aqui na terra, procurar viver da melhor forma possível, constituir família, trabalhar, buscar prosperar humanamente falando. No entanto, não podemos esquecer que o essencial para a nossa vida é a vida eterna, é as coisas que Deus preparou para nós. Por isso que podemos e precisamos
fazer com que a estrutura que a gente venha montar aqui na terra, ela seja inserida no reino de Deus. Como é que a gente faz isso? É quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, constituímos famílias para a glória de Deus, trabalhamos para a glória de Deus. Tudo que nós temos, construímos, carro, casa, tudo que venha chegar nas nossas mãos, passamos a ter a consciência que nós somos apenas um mordomo, estamos apenas administrando, mas tudo aquilo faz parte também do reino de Deus. É o que os teólogos diziam no passado: o reino de Deus é agora e ainda não. É possível viver o reino de Deus nessa estrutura, conforme disse Jesus: venha a nós o teu reino, nessa estrutura em que nós estamos, terrena. Nós vivemos o reino de Deus infinitamente menor, porque estamos nesse tabernáculo carnal, tabernáculo falho, vivemos entre altos e baixos. No entanto, nós já experimentamos isso nessa estrutura do reino de Deus. Quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós temos comunhão com nossos irmãos, com Deus, quando nós vivemos nessa estrutura que nós falamos de amor, de perdão, nós já estamos vivendo o reino de Deus numa escala menor. Mas quando Cristo vier, conforme diz o versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestarei com Ele, que é quando Cristo vier buscar a sua igreja, então nós passaremos a viver o reino de Deus eternamente e agora de uma forma plena, Então, meus irmãos, é preciso ter esse equilíbrio entre viver aqui na terra, constituir famílias, trabalhar, viver bem, procurar viver da melhor forma possível, sem esquecer que nós estamos buscando, nós não temos uma cidade permanente aqui, nós buscamos a cidade eterna, nós buscamos a cidade futura que Deus tem preparado para nós. Não se esqueça, por mais bem que você venha estar nessa estrutura humana, não se esqueça que tudo aqui é efêmero, é passageiro, tudo isso vai passar, mas o reino de Deus não passa jamais, e é nele que nós temos que nos apegar em primeiro plano, em nome de Jesus.